Se milhões de pessoas estão orando nesse momento, como é que Deus consegue ouvir todas elas e responder às suas orações? Você tem pensado da maneira errada durante muito tempo. E hoje, nesse vídeo, eu vou explicar para você tudo o que você precisa saber sobre como Deus responde nossas orações. A gente pensa que Deus está limitado ao tempo, assim como cada um de nós. Mas, pelo contrário, sempre quando a gente pensar em Deus, não podemos usar nós mesmos como comparação, pois somos seres totalmente diferentes. Em outras palavras, Deus criou o tempo, então ele não está limitado ao tempo. Para o ser humano, para qualquer um de nós, existe o quê? O passado, presente, futuro. É uma linha cronológica. Mas para Deus, isso não existe, pois foi ele que criou o tempo. Por isso que tem muita gente que fala que tem o tempo de Deus e o nosso tempo. Muitas das vezes a gente deseja as coisas no nosso tempo, mas as respostas das orações, elas só acontecem no tempo de Deus. Um exemplo muito importante de como muitas das vezes a gente tem uma visão errada sobre Deus é o que acontece no filme O Todo-Poderoso, que é estrelado pelo Jim Carrey. E é um filme muito bacana, assim, para assistir. Eu via muito na sessão da tarde, que passava sempre. E a cena é que ele é Deus durante alguns dias, né? E em certo momento ele precisa responder orações. Só que as orações vão chegando no seu e-mail, milhões de orações. Ele responde uma, duas, três, e nesse momento que ele responde duas, três orações, chegam mais milhares e milhares de orações. Ele responde todas só dando um ok. E o mundo vira um caos durante aquele pequeno espaço de tempo. Mas Deus ele não funciona dessa forma. Deus ele não precisa se esticar ou, em outras palavras, ele não precisa se esforçar para responder todo mundo ao mesmo tempo, porque para ele o nosso tempo não funciona. Podemos fazer uma analogia para entender melhor como funciona o tempo para Deus. Pense você que já leu um livro, tem pessoas que nunca leram, né? Então, pense assim, você que já leu um livro, ou você que pretende ler um livro, você vai ter que ler a primeira página, a segunda e assim por diante, até chegar ao final. Só que Deus está lendo todas as páginas ao mesmo tempo. E até é um pouquinho louco assim de pensar, mas imagine, quando estamos lendo a Bíblia, nós estamos lendo também um livro histórico. Então, de coisas que realmente aconteceram, verídicas. Exemplo, Daniel, a época de Daniel, que ele foi governador lá na Babilônia. Depois pense na Idade Média, pense na Segunda Guerra Mundial e pense nos dias de hoje. Para Deus, tudo é presente, pois para ele não tem essa divisão de passado, ou algo que já aconteceu, vai acontecer, ele sabe de todas as coisas. Então, se você é aquela pessoa que pensa assim, não vou nem orar porque Deus não vai escutar minha oração mesmo, e se eu orar, ele não vai responder. Não pense dessa forma. Deus, com certeza, ele escuta, ele sabe cada coisa que se passa no nosso coração. Ele sonda os nossos corações, assim como diz o salmista. Mas antes de você pensar que acabou e eu já respondi tudo que precisava responder nesse vídeo, eu tenho duas observações muito importantes, que são extremamente importantes para você. Primeiro, nós não sabemos como orar. Isso mesmo. Assim como está escrito lá em Romanos, capítulo 8, versículo 26 a 27, nós não sabemos como orar. Então, o Espírito Santo intercede por cada um de nós e Deus, que conhece a vontade do Espírito Santo, de uma certa forma, sabe aquilo que a gente está pedindo e ele avalia e faz a sua vontade, acima de tudo, né? Então, por isso tem muita gente que, quando vai orar, fala o que está precisando, tudinho, tudinho, tudinho. Só que, no final, fala assim: que seja feita a tua vontade. Assim como tem uns salmos também que fala o desejo do meu coração. Mas só que Deus cumpra o desejo do meu coração. Mas se o meu coração estiver voltado para o Senhor. A gente nunca deve pegar um versículo isolado, né, e ficar levando.
para qualquer lugar, né? Para guardar uma opinião nossa. Tudo tem um contexto. E o segundo ponto, muito importante, é o quê? Que algo que é extremamente importante para Deus é um coração quebrantado, um coração dependente dele. Alguém que realmente está ali contrito, que está se humilhando para Deus e quer realmente ter um relacionamento com ele. Então tem muita gente que foca em fazer obras, eu tenho que ser uma pessoa boa. Sim, mas para Deus algo que é muito importante é o nosso coração, é a nossa entrega para ele. Mais importante do que qualquer sacrifício que possa ser feito. Né? Isso está lá no versículo 17 de Salmos 51. E você? Em algum momento você já sentiu que Deus não escutou a sua oração? Ou que ele está demorando muito para respondê-la? Ou que você já orou tanto e nem não tem mais nenhuma vontade de continuar orando porque Deus não vai responder? Se você passou por algum desses pensamentos aqui, em algum momento da sua vida, comente aqui embaixo, compartilhe as suas experiências com Deus, que eu tenho certeza que cada um de nós pode ser edificado. Ou, se você estiver precisando de oração, também coloque aqui embaixo, que possamos estar crescendo juntos, não é mesmo? Lembre de uma coisa, sempre quando você pensar em Deus. Cada um de nós somos pessoas muito importantes para Ele, mas Ele não depende de nós. Nós dependemos dele e necessitamos ter um relacionamento com ele. Ele sempre é fiel, sempre, sempre. Até para aquelas pessoas que estão longe dele, ele continua protegendo, dando saúde, nunca deixando faltar nada. Mas e nós? E o nosso lado? Será que a gente tem cumprido? A gente tem se entregado para Deus? Quando você ora realmente com aquela entrega para ele, aquele quebrantamento, ou você ora, ah, mais um dia que eu vou estar orando aqui, para eu dizer depois que eu oro todo dia. Lembre que cada dia é algo diferente, existe algo diferente. Existe uma necessidade nossa diferente. Então, é isso que eu queria falar no vídeo de hoje. Queria agradecer as pessoas que estão acompanhando o canal. Que vocês continuem curtindo, comentando, compartilhando o canal. Se inscrevam. Quem não ativou o sininho, esse é o momento. Se inscreva e ative o sininho. E que toda honra e glória seja dada somente ao nosso Deus. Amém.